Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um direto aqui na quarentena da bola e a mais um espaço que lhe costumo chamar o perfil do treinador, em que vamos à procura de saber um pouco mais sobre as ideias, sobre os modelos, sobre o estilo, sobre as influências que fazem os treinadores portugueses mais reconhecidos e também a quem é reconhecido mais potencial. É o caso do Pedro Ribeiro, que esteve na Belenenses Chade, o BSAD, e também no Gil Vicente, tem também já uma longa carreira, apesar de jovem, são 16 anos de treino já, na observação, como treinador adjunto, uma panóplia de experiências em Portugal e além fronteiras que hoje vamos aqui falar ao longo deste programa. Pedro, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite para estar aqui na quarentena da bola. Boa tarde, Remo. Agradecer-te o convite. É simpatia também de todos os intervenientes agradecer o convite, mas acho que é justo dizê-lo que o programa que tu desenvolveste é uma lufada de ar fresco e estás de parabéns pela criatividade e sobretudo pelo conteúdo. Portanto, é um gosto para mim estar aqui contigo e agradecer-te o convite que me endereçaste. O gosto é meu, Pedro. Eu já tinha a intenção de te trazer, adiei aqui umas semanas porque foi um programa que eu e tu gostamos muito. O Vamos Falar Futebol 10 do Rui Pedro Silva, já agora um abraço para ele, que também foi algo muito positivo desta quarentena. Um abraço para o Rui. E nós acabamos por nos completar um bocadinho, eu falo muitas vezes isso com ele, tocamos em questões diferentes e acabou por ser muito interessante esta possibilidade. Pedro, vamos então falar de ti como treinador. E a primeira pergunta que eu te queria lançar é, sendo certo que a ideia de jogo, quando chegamos a um clube, tem que terem atenção às questões da ADN do clube, a forma de jogar, até a história do clube, também se calhar as características dos jogadores que temos à disposição quando não somos nós a fazer o plantel, mas antes de olharmos para isso, a ideia de jogo do Pedro Ribeiro, quando tu vais para o Gil Vicente, assumes como treinador principal, a tua ideia já estava formada, havia ali muito de Vítor Pereira ou há nuance de todos os trabalhos que tu fizeste e tu foste construindo até esse momento a tua ideia, o teu modelo, aquilo que tu querias das tuas equipas? Sim, eu acho que nós somos um conjunto de experiências que vamos vivendo. E a ideia de jogo, a minha ideia de jogo, é uma ideia de jogo que me representa a mim enquanto pessoa em primeira instância. Porque eu não me acredito que um treinador tenha uma ideia de jogo na qual não se identifique. E eu não sou exceção. Portanto, aquilo que eu tento que as minhas equipas apresentem em campo é algo no qual eu acredito enquanto pessoa, enquanto treinador, e que me representa a mim próprio. O que é que eu quero dizer com isto? Naturalmente que as experiências que eu tive enquanto assistente ao longo de vários anos, cerca de 14 anos que fui treinador assistente, tiveram naturalmente interferência naquilo que é a minha ideia de jogo neste momento. Mas fundamentalmente porque interferiram em primeira instância em mim próprio, como pessoa, como treinador, naquilo em que eu acredito. Portanto, eu não tento, nem tenho a ambição de tentar copiar ninguém. Naturalmente que nós vamos aprendendo uns com os outros e eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de alto nível, nomeadamente o Vítor Pereira, que conhecem o futebol como quase ninguém. E é normal que eu aqui ou ali tenha algumas características até na ideia de jogo que sejam semelhantes, porque foram vários anos a trabalhar com ele e eu identificava-me totalmente com a forma de jogar que nós apresentávamos nas equipas onde eu tive o privilégio de ser assistente do Vítor. Mas não necessariamente, as coisas não são iguais, nem eu tenho essa ambição que sejam. Eu quero que as minhas equipas joguem de acordo com aquilo que são as minhas ideias, mas mais do que isso, eu pretendo que as minhas equipas joguem à nossa maneira. E o que é que eu quero dizer com a nossa maneira? Eu não tenho a ambição que os jogadores joguem o meu jogo. Eu tenho a ambição que os jogadores joguem o nosso jogo, o jogo que nós em conjunto decidirmos criar. Quando digo decidirmos, naturalmente que o treinador é o líder e é quem direciona e quem decide, em última instância, mas eu como treinador prefiro que os meus jogadores participem na criação de uma determinada ideia, porque isto não é no futebol, é na vida em geral. Se nós estivermos envolvidos e acreditarmos naquilo que estamos a fazer, a eficiência é muito maior.
E eu pretendo isso nas minhas equipas. Pretendo que os jogadores tenham uma palavra a dizer, que tenham abertura para sugerir, e isso acontece muitas das vezes mesmo sem o recurso a questões verbais. Com o treino, por exemplo, com o exercício, eu muitas das vezes penso que o exercício me vai levar a determinado caminho e os jogadores mostram-me um caminho diferente. E eu tenho que aceitar e tenho que incorporar isso na minha ideia de jogo, porque se não o fizer, estou a jogar contra nós próprios e eu acho que isso não é inteligente da parte de um treinador. Tu distingues a tua ideia do modelo? Eu não sou muito de terminologias. Portanto, eu sou da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, com muito orgulho. Tive professores de alto nível com quem muito aprendi. Grande Júlio Garganta também, por exemplo. Júlio Garganta, o professor Vítor Frado, José Guilherme, o professor António Natal. Portanto, vários professores que cada um na sua área específica são referências a nível nacional e até internacional. Também nos cursos de treinadores, do professor Jorge Castelo, e entre muitos outros, mas estou-me a referir mais à metodologia de treino, que cada um à sua maneira tem até uma terminologia própria associada a isso. A distinção entre o modelo de jogo, a estrutura, sistema, quer dizer, isto aqui é assunto para as faculdades e para os cursos de treinadores. Um modelo é algo que, na minha concepção, engloba tudo. Engloba a ideia de jogo, engloba a cultura do clube onde estamos, engloba a forma como, por exemplo, os adeptos vivem, a relação adepto-clube. É tudo isso, é as características dos jogadores, e tudo isso cabe dentro de um modelo de jogo. Ou deverá caber dentro de um modelo de jogo, na minha opinião. E a ideia de jogo é dos princípios que estão dentro desse modelo de jogo. Uma das características que está dentro desse modelo de jogo. Portanto, a ideia de jogo não esgota o modelo em si. O modelo é muito mais abrangente e tem a ver com muitas mais coisas. E eu acho que é inteligente da parte de um treinador perceber onde está, em primeiro lugar, perceber quais são os objetivos do clube, perceber quais são os objetivos dele próprio, porque esses objetivos poderão nortear determinado caminho ou não, a escolha de um estilo de jogo com determinadas características, perceber que tipo de jogadores tem à disposição para jogar essa tal ideia de jogo e onde é que pode aqui e ali retocar a ideia, não perdendo aquilo que são as referências, mas ajustando ao contexto, aos jogadores e ao clube. E, portanto, quando falamos em modelo ou em ideia de jogo, para mim, a diferença é essa. E não estou muito preocupado com aquilo que aprendi na faculdade ou com diferentes correntes de ideias de treinadores e professores, porque eu acho que nós devemos aprender com toda a gente e depois devemos criar a nossa ideia e seguirmos de forma fiel, agarrados à mesma, sem nos preocuparmos se as outras pessoas nos estão a avaliar por dizermos modelo ou ideia ou sistema. No futebol é se a bola entra ou se não entra e pouco mais, dado o imediatismo do futebol. Portanto, eu não sou muito agarrado a terminologias e prefiro coisas simples, coisas que os jogadores entendam de forma rápida. Imagino que partilhes também, dizendo isso, da opinião, por exemplo, do Vítor Pereira, com quem trabalhaste muito tempo, em que ele dizia, no Fórum do Treinador, que eu tive a felicidade de apresentar no Algarve o ano passado, ele dizia que foi muito complexo num determinado momento, ou cometia muita complexidade na operacionalização do treino e nos exercícios, mas que depois percebeu que se calhar não era esse o caminho e que tinha que ir de encontro mais aos jogadores nesse sentido, que era importante que eles percebessem tudo o que estavam a fazer, e se calhar com menos complexidade, mas com mais rendimento daquilo que estava a trabalhar. Imagino que também concordes com isso. Sim, eu acho que é nas coisas simples que se retira o melhor rendimento dos jogadores e das equipas no futebol. Naturalmente que a metodologia de treino está muito avançada e eu acho que nós não somos melhores do que ninguém, nós portugueses. Há bons treinadores em todo lado, há competência em todo lado. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em 4 países diferentes fora de Portugal e existem bons treinadores em todo lado.
Portanto, não é a nacionalidade nem a forma, nem a idade que diz se alguém é competente ou se não é competente, mas naturalmente, e eu acho que isso é reconhecido por toda a gente, a metodologia de treino que está associada ao treinador português é uma metodologia de treino que funciona, em primeiro lugar, e que é um bocadinho diferente das demais. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, quando saí da faculdade, sendo muito honesto contigo, pensei que os jogadores jogavam o nosso jogo, o jogo que o treinador identifica. E com a experiência fui percebendo que não é assim. Eles podem eventualmente jogar, mas se não acreditarem, eles vão fazê-lo de uma forma desajustada, na minha opinião. Da mesma forma com os exercícios. Eu acho que quanto mais complexos são os exercícios ou quantas mais variáveis metermos dentro de um exercício, mais confusos os jogadores ficam. Naturalmente que com o conhecimento bilateral entre a relação treinador-jogador, conforme as semanas vão andando num processo de uma época desportiva, é natural que a complexidade vá aumentando porque o jogador está mais adaptado à forma de comunicar do treinador, às ideias, ao tipo de exercício, e nós treinadores, podemos e devemos ir aumentando a complexidade até para criar dificuldade, porque só na dificuldade é que existe evolução. Isso para mim é claríssimo. Agora, concretamente em relação à pergunta que colocaste, eu acho que é tarefa do treinador simplificar de forma a que o jogador entenda o exercício e aquilo que pode retirar do exercício em termos de aprendizagem individual e coletiva para o jogo da equipa. Portanto, não adianta o exercício estar extremamente bem montado, com muitos sinalizadores, com sinalizadores baixinhos, com sinalizadores maiores ou qualquer coisa do género, se o objetivo não for claro para os jogadores e se eles não entenderem esse exercício como algo proveitoso para eles. Portanto, eu identifico-me com isso, com simplificar para retirar o máximo rendimento de cada oportunidade e cada exercício de treino é uma oportunidade do treinador intervir junto da equipa. É aquilo que é aquilo onde o treinador mais pode intervir, neste caso, que é o processo de treino. Nesse processo, Pedro, e como estamos a fazer este caminho para te conhecer um bocadinho melhor como treinador, gostas daquele pré-período de treino em que precisamente estão a ser discutidos com os jogadores os objetivos, vamos fazer isto por isto e o objetivo é este, e de perceber o feedback deles, digo aqui, verbal, em comunicação, ou fazes isto de outra forma? Olha, a minha metodologia de treino, a forma como eu vejo o treino é curto, o treino tem no máximo 1h30, mas é extremamente intenso. Eu sei que não há nenhum treinador que diga que o treino não é intenso, portanto, entendo perfeitamente, mas é extremamente intenso e os períodos de quebra entre cada exercício são períodos necessários para a recuperação, naturalmente, mas são fundamentalmente para trocar de exercício, para montar ou desmontar algum exercício que tenha que ser, se não tivermos espaço suficiente para ter já o treino todo preparado. Portanto, toda a ação de treino está encadeada, preparada e com um mínimo de intervenção da parte do treinador e da equipa técnica em termos de montar ou desmontar o exercício seguinte. Naturalmente que o período que precede o treino é importante. A comunicação é decisiva para um treinador e para os jogadores entenderem aquilo que é o processo de liderança do mesmo. Agora, não acontece todos os treinos um tipo de explicação do exercício como eventualmente num exercício novo ou qualquer coisa do género, que assim o possa exigir. Normalmente não. Normalmente eu funciono assim, há uma conversa introdutória, muitas das vezes até para brincar um bocadinho, para iniciarmos o treino com boa disposição. Isso depende do estado de espírito da equipa, depende do momento em que eu entender que a equipa está. Mas eu explico o exercício antes do exercício acontecer. Portanto, após o aquecimento, explico o primeiro exercício e assim sucessivamente, mas de uma forma muito clara e muito curta, até porque depois eu sou um treinador bastante interventivo dentro da sessão de treino
e com o exercício a decorrer, normalmente é aí que eu vou tentando direcionar o caminho para que o exercício vá de encontro àquilo que era o objetivo. Naturalmente que eu explico o objetivo, os critérios de êxito, as regras para o mesmo, mas de uma forma muito simples e muito objetiva antes de o iniciar. Agora, aquilo que tem que ser claro é a informação, e a informação tem que chegar ao jogador e o jogador tem que entender. Isso é ponto prévio. Pedro, o teu passado, a tua experiência como observador, nomeadamente na análise de equipas adversárias, levou a que dês mais atenção à parte estratégica do jogo, àquilo que é o adversário, ou não? Continuas mais centrado acima de tudo naquilo que a tua equipa faz? Mais centrado naquilo que a minha equipa faz. Até porque a análise do adversário, na minha perspectiva, só funciona ou só deve funcionar se na base existirem ideias muito claras daquilo que se quer para a equipa, para o jogo da equipa, e a intervenção ao nível do conhecimento, a intervenção estratégica do conhecimento que temos do adversário é no plano do pormenor. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? A minha equipa tem a forma de jogar que nós identificamos que é mais ajustada à nossa equipa e vai jogar daquela forma. A não ser que o adversário nos obrigue, por competência do adversário, a jogar de outra forma, porque nós não jogamos sozinhos. Do outro lado está uma equipa competente, porque não há equipas que não sejam competentes, sobretudo quanto mais caminhamos para o futebol profissional, que é o caso, e muitas das vezes nós temos ideia que vamos conseguir ser eficientes e não conseguimos, porque do outro lado existe competência suficiente para nos impedir. Agora, em relação a isso, a análise do adversário é um conhecimento determinante para o treinador, para a equipa técnica e para os jogadores, mas se não funcionar como constrangedor para a ideia de jogo, na minha opinião. Agora, se nós temos uma ideia de jogo muito bem identificada, muito bem definida, bem trabalhada, na qual os jogadores acreditam, toda a gente acredita, se depois conhecermos bem o adversário, os pontos que podemos explorar, os pontos onde são mais fortes e que temos que controlar, naturalmente temos que considerar isso no plano estratégico do jogo e ajustar um ou outro pormenor. Quando digo ajustar um ou outro pormenor, e dando um exemplo, por exemplo, na organização defensiva, eu sou um treinador que me identifico com o pressionar, com o não estar à espera daquilo que o jogo vai dar. Intervir no jogo mesmo quando não temos bola, de forma ativa, promovendo o recuperar da bola o mais rápido possível em determinadas zonas. Se esse é o padrão que eu quero para a minha equipa, eu, por analisar um adversário que é extremamente forte em determinada fase de construção, não posso, na minha opinião, pegar na minha equipa e colocá-los todos atrás do meio-campo a fazer algo com o qual nós não estamos identificados. Agora, naturalmente, se sei que o central de corredor direito é extremamente forte e o central de corredor esquerdo tem mais limitações quando pressionamos para fora ou para dentro, quando convidamos a meter passe interior ou quando convidamos a jogar por fora, eu tenho que considerar isso no treino, na comunicação que tenho com os jogadores, no exercício, no ajustar dos subprincípios do exercício, para que nessa semana a forma de pressionar, e que continua a ser pressionar, seja ajustada àquele adversário. Portanto, não altera aquilo que é base, não altera aquilo que é a nossa matriz e a nossa identidade, altera o plano de pormenor, o plano estratégico. Portanto, dou muito valor à análise do adversário, desde que me ajude e não que complique. Tendo em conta também essa tua experiência, o que é que tu não abdicas no relatório que tem que te chegar às mãos agora como treinador? O que é que tu tens mesmo que ter na tua posse e se é semelhante àquilo que tu entregavas também ou que te era pedido? Olha, eu sou extremamente exigente e se calhar até para utilizar uma palavra de português mais corrente, acho que sou chato até, na forma como me relaciono com a minha equipa técnica a esse nível. Porquê? Porque fui adjunto de 14 anos e sei muito bem o que é, na minha opinião, o que é ser adjunto. Eu não tenho comigo, na minha equipa técnica, e aproveito para os cumprimentar, eu não tenho comigo nenhum assistente que não seja treinador. Eu não me identifico com isso. Eu quero pessoas a trabalhar comigo que percebam de futebol, no plano da competência, no
que percebam de futebol e que sejam treinadores e que me estejam constantemente a criticar, a colocar dúvidas, também. A desafiar, mas sempre num plano de exigência máximo. Em relação a essa questão específica, eu fiz isso 10 anos como adjunto. Portanto, se a seta não está exatamente como eu quero, como os meus adjuntos costumam dizer, a seta vai ter que estar como eu quero. Portanto, o que é que eu quero no relatório de observação? Quero informação utilizável. Portanto, eu não quero perder tempo, nem quero que eles percam tempo. Quero informação que eu possa utilizar, que nós, enquanto equipa técnica, possamos utilizar no treino, nessa vertente estratégica. É um relatório que é muito mais vídeo do que relatório neste momento, porque atendendo à dinâmica da equipa técnica e das equipas técnicas de futebol profissional e às horas de convivência e de trabalho que uma equipa técnica tem e que muitas das vezes escapa às pessoas, porque não sei se ainda pensam que trabalhar no futebol na área do treino é dar o treino e à tarde ter a tarde livre. Isto é muito mais trabalho de secretária em termos de horas do que de trabalho de terreno. Portanto, e atendendo a essa exigência, essa convivência que nós temos de trabalho, o relatório escrito assume, na minha opinião, um papel muito, muito secundário. É muito mais a questão do vídeo, porque funciona muito, muito melhor para mim, porque entendo muito mais rápido aquilo que é o adversário, e para os jogadores. Portanto, o relatório escrito é quase um primeiro objeto que eu tenho para conhecer um adversário, que normalmente já o conheço porque vou vendo os jogos, mas para me centrar num adversário quando termina um jogo. Por exemplo, jogamos ao domingo. Eu quero que o meu adjunto que tenha essa função específica me entregue o relatório e o vídeo, mesmo que não finalizado, para eu no final do jogo, quando chegar a casa, se entender que já tenho condições, se estiver fresco, que normalmente não estou, mas se entender que tenho condições para começar a debruçar-me sobre o próximo jogo. Mas depois passamos a semana a criar um vídeo que mostramos ao jogador, normalmente na véspera ou no dia do jogo, para os jogadores entenderem com que adversário é que se vão defrontar. Pedro, já agora lança aqui a primeira questão que vem do nosso público, porque vai de encontro àquilo que estavas a dizer agora. O Gonçalo Pinto pergunta se há algum tipo de microciclo na observação, o que é apresentado aos jogadores em cada dia, etc. Portanto, falaste agora aqui no dia antes do jogo, mas como é que se processa esta questão de passar a mensagem para os jogadores? Depende de cada treinador. Eu passo a mensagem de forma diária e em todos os treinos. Dentro dos exercícios, dentro dos objetivos específicos de cada exercício, através da tal comunicação que tu disseste há bocadinho, com a comunicação prévia antes do treino, durante o treino, muitas das vezes para o exercício, que é algo que eu não gosto de fazer, ou utilizo uma das paragens para recuperar e lanço uma questão estratégica. Malta, estamos a fazer isto porque domingo vamos ter um adversário que nos vai colocar esta dificuldade. E os jogadores estavam a fazer a primeira repetição, eventualmente, sem essa informação, e a partir daí, a segunda ou a terceira ou a quarta repetição que falta fazer, têm uma informação adicional. Ok, nós estamos a fazer isto não é apenas para correr e para marcar golos. É para correr, para marcar golos e para impedir o adversário, mas é também para fazer algo que nos vai permitir estar melhor preparados para o jogo. Portanto, a informação, fundamentalmente, na minha opinião, deve ser transmitida através do exercício e através do treino, através dos tais subprincípios que se podem alterar. Em termos concretos da parte da observação, por norma, o padrão que eu utilizo é o dia anterior ao jogo, ou em estágio, se assim acontecer, ou no dia do jogo, de manhã, mostrar um vídeo, um compacto curto, com informação da equipa adversária nos vários momentos do jogo e nas bolas paradas, e eventualmente, quando sinto necessidade, criamos um vídeo individual para um determinado jogador ou para um determinado conjunto de jogadores em relação a determinado aspecto que eu acho determinante para esse adversário. Mas, por norma, o padrão é esse. Em relação ao microciclo de observação, eu não sei se
penso que era o Gonçalo quem fez a questão. Exatamente. Gonçalo, não sei se referia a como se processa a observação de um adversário. Normalmente, também, aquilo que nós vemos e depois como é que é apresentado, exatamente. Normalmente, nós vemos sempre 4 ou 5 jogos em formato vídeo e tentamos ver sempre 1, 2, no mínimo, ao vivo. Eu, enquanto treinador, também o faço sempre que possível. Acompanho o observador ou então, se não tiver a oportunidade, vejo apenas via vídeo. Mas normalmente é isso. Para nós diagnosticarmos um padrão, não é possível fazê-lo observando apenas um jogo ou dois. E tentamos ver os jogos que têm maior transfer para aquilo que é a nossa forma de jogar. Portanto, há jogos que não têm transfer quase nenhum, porque a forma de jogar da equipa adversária que está a jogar contra a equipa com quem nós vamos jogar é manifestamente diferente da forma como nós jogamos. Portanto, temos que encontrar os adversários certos, entre aspas, para retirar a informação que é padrão, mas que é utilizável. Pedro, ainda nesta área, tu gostas que a informação que te chega seja já uma informação que visa dar soluções ou a informação que aponta os obstáculos? Porque são coisas diferentes. Mas, ora bem, isto são os obstáculos e a informação que já chega a dizer a maneira de contornar os obstáculos é esta? As duas coisas. Normalmente, o principal é mostrar-me os obstáculos e os espaços que podemos utilizar, etc. Isso já é uma solução. Agora, quando há bocado referi em relação à dinâmica da minha equipa técnica, existe abertura total, não só do treinador que faz esse trabalho específico, como de qualquer um dos adjuntos para a qualquer momento sugerir determinada situação que nos possa ser benéfica para abordarmos esse jogo. Portanto, aquilo que eu pretendo é que me mostrem os obstáculos, mas que me apresentem algumas ideias também, soluções para prepararmos bem o jogo contra esse adversário. Ora, ainda nesta questão do vídeo, tu gostas de usar o vídeo para corrigir os teus próprios jogadores, ou seja, chamar o jogador, mostrar-lhe o vídeo e dizer fizeste isto e se calhar aquilo que a gente pretendia era aquilo? Sim, é determinante. É determinante e é cada vez mais determinante conforme o nível competitivo vai aumentando, a densidade competitiva vai sendo muitas das vezes difícil de acompanhar. O que é que eu quero dizer com isto? Se estiveres a jogar de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias, aqueles jogadores mais utilizados basicamente não treinam de forma aquisitiva. Eles treinam recuperando porque passado 3 dias têm em jogo. E a única forma de atuar nesses períodos da época, por exemplo, é através do vídeo, através da comunicação e através de correções pontuais no campo em regime de recuperação. Porque poderemos ter um treino aquisitivo ou um treino onde podemos, de facto, exigir dos jogadores em termos de disponibilidade física máxima, por exemplo. Portanto, o vídeo é determinante para se intervir nas correções com uma equipa, quer em termos individuais, quer em termos coletivos. E funciona. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas em relação a isso. É uma ferramenta determinante. Há bocado falei da seta, se estava mais para a esquerda ou mais para a direita. Esse aspecto é importante, mas não é necessário termos os programas mais elaborados do mundo para criar esse vídeo. O importante é que o vídeo tenha aquilo que de facto interessa. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? A forma como eu trabalhava na segunda liga não é muito, e estou-me a reportar como adjunto até, não era muito diferente ou quase nada diferente da forma como trabalhava no Porto ou no Olympiacos ou no Fenerbahçe na Liga dos Campeões. Se calhar as ferramentas eram outras, a facilidade de acesso a determinada informação ou para ir ver determinado jogo ou para viajar era outra, mas o trabalho diário, aquilo que é palpável de trabalho, era em tudo muito, muito semelhante. Portanto, aquilo que é importante é existir conhecimento, existir
uma forma e uma comunicação ajustada para que esse conhecimento chegue aos jogadores, seja verbal, seja gestual, seja com exemplos, seja no treino, seja através do vídeo. Os jogadores gostam desses vídeos, gostam de ser corrigidos, ao contrário do que muitas das vezes se pensa. Os jogadores gostam de ser corrigidos e gostam, como se costuma dizer, que se coloca o dedo na ferida, com nomes até, porque é a única forma deles entenderem. Eu gosto de futebol, é a minha vida, não sei como é que é exatamente nas outras áreas, mas imagino que seja parecido. O jogador de futebol é extremamente competitivo, extremamente. Eles só entendem uma coisa: competir, competir, competir. E eles reagem muito bem às correções, desde que entendam que a correção é construtiva. Que a correção não é para tirar ninguém da equipa, é para os ajudar. Naturalmente, depois o treinador tem que fazer opções e colocar o 11 a jogar em determinado jogo. Mas quando eles entendem que o vídeo funciona para proveito deles próprios, enquanto jogadores, enquanto indivíduos e em termos coletivos, enquanto equipa, é uma ferramenta decisiva para se criar e para se corrigir a ideia de jogo. Ora, como tu falaste da questão da recuperação, o Rui Pedro Vasconcelos, que é o treinador do Sub-16 de Boa Vista, além de elogiar o teu trabalho, pergunta como é que funcionam as folgas. Se és apologista da folga no dia ao seguir ao jogo e se és apologista do estágio quando os jogos são em casa. Sim, folga a seguir ao jogo. Eu sei que isto é discutível e em termos fisiológicos há muita gente que defende que a folga não deve ser no dia a seguir ao jogo. Mas como eu acredito que o ser humano, para além de fisiológico, é emocional, e eu próprio, no final de um jogo e no dia seguinte, quer o ganhe ou quer o perca, naturalmente se ganhar, melhor um bocadinho. Mas precisas do teu tempo, não é? Preciso do meu tempo para analisar, para estar com a família, para estar com o meu filho, para respirar um bocadinho e acredito que os jogadores sintam exatamente o mesmo. Depois, por outro aspecto, que é não sei, eventualmente há 30 ou 40 anos atrás, como é que seria, mas sei, desde que estou no futebol, nomeadamente no futebol profissional, tem existido uma evolução tremenda ao nível da responsabilidade individual dos jogadores. Tremenda. Os jogadores são cuidados, os jogadores têm o máximo de cuidado individual, mesmo que não estejam em registro de treino, e no dia a seguir ao jogo, mesmo que não tenham que se deslocar ao clube, a maioria deles tem cuidados com a recuperação. Não só através da alimentação, da nutrição, de tudo isso. Muitos deles fazem banhos gelados na mesma, fazem crioterapia, se tiverem acesso a esse tipo de ferramentas. E também por isso eu acho que a folga funciona muito melhor no dia a seguir ao jogo. E muitas das vezes são duas folgas, porque se estivermos a ganhar se o comportamento dos jogadores e da equipa for aquilo que é o pretendido, mesmo que o resultado não acompanhe essa vontade e essa dedicação que aconteceu no campo, porque podemos fazer um jogo tremendo e aos 90 minutos, num lance de infelicidade, perdermos o jogo e vamos analisar o comportamento da equipa de jogadores porque tivemos uma infelicidade e se estávamos a pensar dar uma dupla folga porque era o que fazia sentido em termos metodológicos, não a vamos dar. Vamos dar na mesma. Porquê? Os jogadores têm responsabilidade e vão entender isso como respeito, como estarmos a respeitar o trabalho e a dedicação de todos nós. Portanto, eu sou apologista do mérito e quando os grupos de trabalho são bons, e eu felizmente, como treinador principal, tive 3, porque o Belenenses foi dividido em 2 equipas, 3 grupos de trabalho fantásticos, a esse nível, ao nível humano, do melhor que eu conheci. Existindo essa relação entre treinador e jogador, acho que não há problema absolutamente nenhum. Em relação aos estágios, que era a outra parte da pergunta, depende do contexto da equipa e do grupo que tivermos e do país onde estamos, depende de muita coisa. E o que eu vou dizer agora não quer dizer que eu daqui por uns meses, quando regressar ao ativo, que assim espero, que não faça diferente, porque nós temos que ir avaliando e reavaliando constantemente aquilo que estamos a fazer. Mas eu não sou apologista de muitos estágios. Acho que o estágio funciona muito bem, mas que acaba por saturar
em determinadas fases da época, nomeadamente se acontecer de uma forma constante, por viagens, por esse tipo de necessidades. Portanto, eu abordo cada jogo como um jogo diferente. Não é por fazer estágio num jogo em casa que vou fazer estágio nos jogos em casa todos. Em determinado jogo, se o jogo for mais cedo ou mais tarde, poderá fazer sentido fazer estágio ou não. Naturalmente, nos jogos fora, quando existe uma deslocação prévia de muitos quilómetros, é necessário isso, não há dúvida absolutamente nenhuma. Mas em relação aos jogos em casa, depende do momento da equipa, depende do adversário, da hora de jogo, daquilo que eu estiver a sentir enquanto treinador para esse momento. Mas não é pelo estágio que as coisas correm melhor. Muitas das vezes é porque permite aos jogadores descansar mais, permite aos jogadores terem um intervalo entre as refeições para estarem nos quartos, mas não necessariamente porque os tenhamos que vigiar, porque, como eu disse, eu acho que isso já não há essa necessidade de forma efetiva. Os jogadores são responsáveis. Pedro, tocaste aí já em alguns assuntos que têm a ver com a tua liderança e a tua forma de liderar, até na tua forma de lidar com os jogadores. O teu jogador sabe, por exemplo, que a tua porta está aberta, que é um lugar comum, e quase todos os treinadores dizem isso, mas depois têm concepções um bocadinho diferentes. Eu, como diretor desportivo, já tive treinadores que lidavam com isto de forma diferente. Ou seja, já tive treinadores que gostavam muito do jogador que dá o feedback e que vai à procura e que vai lá falar, como tinha alguns que não gostavam assim tanto disso, e portanto, ou que só o promoviam em determinados momentos. Como é que tu lidas com isso? Qual é a tua relação com os jogadores? Gostas dessa proximidade, desde que eles percebam a tal linha, e normalmente percebem? Alguns gostam de pisar propositadamente para ver até onde é que podem ir, porque há também isto, o ser humano é no futebol, é na vida, é assim, gosta de perceber quais são os limites, não é? Mas como é que tu lidas com isto? Qual é a tua relação com os jogadores? O que é que tu tentas promover? Tento que seja a melhor possível, com o distanciamento necessário, porque uma coisa é ser jogador, outra coisa é ser treinador. Mas no final do dia nós somos todos os homens, né? E acho que quanto melhor for a relação, melhor é o desempenho das pessoas. Portanto, essa questão da porta aberta, apesar de ser um chavão utilizado pela maioria dos treinadores, eu não sou diferente da maioria e tenho a porta aberta. Mais do que a porta aberta, eu acho que os jogadores sentem na minha liderança a disponibilidade a qualquer momento para poderem falar comigo. A partir do momento em que eu entendo que pisam aquilo que é algum limite, ou que se estão a aproximar de pisar algum limite, essa porta não fica tão aberta eventualmente, mas não tenho qualquer problema não tive até agora qualquer problema com isso, nem com a minha forma de liderar. Felizmente tenho tido uma ótima relação com os jogadores, com esta minha forma, que não sei se é correta ou não, mas é a minha, de ter disponibilidade para os ouvir a qualquer momento e para considerar o facto... Incluindo sobre o treino e sobre o jogo, de coisas que eles possam não estar tão confortáveis, por exemplo. Naturalmente, porque se um jogador... Eu há uns anos atrás, como adjunto, tive a oportunidade de trabalhar com alguns jogadores de top mundial, de seleção, de campeões da Europa, campeões em muitos países. E um deles, um central português de seleção, em relação a um aspecto específico que nós estávamos a tentar corrigir, um central já com 30 e alguns anos, chamou-me à parte, porque normalmente os jogadores têm mais liberdade com os adjuntos do que com os treinadores principais, e disse-me: prof, diga ao mister que quando eu falhar a fazer o que fiz a minha vida toda, tiro-me da equipa e eu entendo. Mas eu sempre rodei para esse lado. Eu, para ir atrás deles, que é central, para ir atrás dos avançados, sempre rodei desta forma. É como eu estou habituado a rodar. E a forma como vocês estão a sugerir, para mim, não funciona. Não quer dizer que não funcione para os meus 3 ou 4 colegas de posição, mas para mim, eu estou habituado e eu consigo ir buscá-los. O que é que nós vamos fazer em relação a isso? Não vamos ouvir? Vamos obrigar o rapaz que tem 20 anos de futebol, não é? Depois a ficar desconfortável e a falhar, eventualmente, depois é que vai mesmo sair da equipa porque falhou? Não, vamos ouvi-lo. Portanto, eu como treinador sou extremamente cooperante, e eu acho que é como com os filhos. Nós temos que permitir
que eles tenham abertura para falar e para lidarem connosco, sendo nós a referência paterna ou materna deles, até em termos de educação, e perceber se eles estiverem a esticar a corda, como se costuma dizer, nós temos que atuar. Se aquilo que eles nos questionarem for lógico, se não for, até pode não ser lógico a nossa maneira de pensar, mas é a deles, é uma dúvida, e as dúvidas só atrapalham. Portanto, eu não vejo problema absolutamente nenhum desde que existe a educação e de que existe a intenção de que isso funcione a favor da equipa. Portanto, não vejo problema absolutamente nenhum. Mas eles também me vão conhecendo e vão percebendo como é que podem lidar comigo, em que momentos é que eu estou mais ou menos disponível, porque há momentos em que se percebe quando um treinador não está disponível para falar, mas regra geral, não. Regra geral, estou totalmente disponível para isso. Para encerrarmos aqui este pequeno subtema da liderança, o Sérgio Carvalhino, muito gosto em voltar a ver-te e ouvir-te, e fala da tua aprendizagem, do teu percurso, nomeadamente com o Vítor Pereira, e depois diz que nuances mais importantes da tua liderança gostarias ainda de melhorar. Olha, a liderança, eu agradeço a questão. A liderança, primeiro, acho que é algo que se pode aprender. Determinados aspectos da liderança podem ser trabalhados. Mas também é natural, não é? Da parte. Mas se não a tiveres de uma forma natural, conforme disseste, é muito difícil de se conseguir atingir um estado que permita que, neste caso no futebol, exista sucesso nessa área. Agora, naturalmente, isto é qualquer treinador. Há um percurso a trilhar e mesmo treinadores que no primeiro ou no segundo ano de carreira ganharam títulos como treinadores principais, que temos alguns portugueses que assim o conseguiram, e muito bem, com muito mérito. De certeza absoluta que agora, passados 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, são ainda melhores treinadores, mesmo que até possam ter menos resultados neste momento. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vamos aprendendo com erros, vamos aprendendo quando acertamos também, vamos aprendendo com situações que não estavam de maneira alguma no plano normal de que poderiam acontecer, e vamos lidando com isso da forma que eu acho que é, pelo menos no meu caso, da forma que eu acho que é a única possível de que existe a evolução, que é refletindo, dormindo sobre o assunto e tentando aprender com isso, porque quem não aprende ou quem não está disponível para aprender e para ir evoluindo, normalmente não tem sucesso em nenhuma área. Portanto, em termos de liderança, o que é que eu tenho a melhorar? Não sei, se calhar tenho muita coisa a melhorar, se calhar tenho pouca, não sei. Honestamente, não estou muito preocupado com isso, porque me sinto bem enquanto pessoa e enquanto treinador, e sinto que as experiências que tive enquanto treinador principal que foram extremamente bem aceitos pelos jogadores. Agora, naturalmente que errei num ou noutro aspecto de liderança, e tentei aprender com isso, mas não tenho assim nada muito claro com o qual esteja preocupado ou debruçado neste momento. Acho que as coisas são naturais e se as levarmos de forma natural, vão acontecendo e vão sendo resolvidas. Pedro, há aqui uma questão do Vítor Leal que te diz aberração tática versus criatividade, qual é a tua opinião? Mas eu junto-lhe aqui algo mais. Há obviamente questões e uma matriz, sem querer entrar em grande terminologia, algo de que não abdicas no teu jogar, tendo em conta também o respeito pelas características dos jogadores que tens à tua disposição, mas até pelo tipo de jogo que tu gostas e que ficou notório para toda a gente que viu as tuas equipas, há também espaço para a criatividade no aspecto em que o jogador pode também decidir, pode não ser aquilo que foi exatamente treinado, mas o jogador está lá dentro e quando é um bom jogador às vezes até toma decisões que não foram trabalhadas, mas que ajudam a equipa, não é? Portanto, também há a promoção disto, não é? Também. Dentro de certas regras, não é? Passa, e ele lembrou-se e rematou e deu golo. E agora? Vamos ficar chateados ou vamos aplaudir e festejar? Vamos festejar, então o rapaz fez golo. Se calhar o colega ao lado estava em melhor posição para fazer aos nossos olhos, para fazer golo. Mas ele entendeu que dali que dava e no momento da inspiração resolveu o jogo ou fintou
e um ou dois jogadores ultrapassou toda a gente e resolveu. O que é que nós vamos fazer? Então a criatividade... Mas o que é o futebol? O que é o futebol? O futebol não é... Se nós formos à gênese e à base do jogo, o que é? Se dermos uma bola a um jogador, um pequenino, o que é que ele quer fazer? Quer fintar, quer rematar, quer marcar golos, quer usar a criatividade individual que tem. Portanto, eu sou apologista de que podemos e devemos potenciar a criatividade dentro das nossas equipas. Eu sou suspeito para falar da minha ideia de jogo, da minha forma de jogar. Prefiro que sejam as outras pessoas a fazê-lo e a analisar. Mas eu não me identifico conforme já falei há bocadinho, eu não me identifico com uma ideia de jogo expectante, em que eu espero o que é que o jogo me vai dar. E honestamente acho que nunca o irei fazer, se bem que o nunca é uma palavra extremamente forte. Mas neste momento, enquanto pessoa, enquanto treinador, não consigo perspectivar isso. Não estou a dizer que não tenho que saber lidar com o facto da minha equipa defender encostada à área. Se a equipa adversária me obrigar a isso, e eu tenho que preparar a minha equipa para isso. Agora, por norma, eu quero que as minhas equipas pressionem, que criem dificuldade ao adversário com e sem bola, que saibam jogar com bola e que saibam ter posse não de uma forma romântica, mas de uma forma objetiva e que preparem um determinado caminho para desequilibrar a equipa adversária, mas e privilegio isso de forma clara, se recuperar a bola e der para chegar à baliza adversária em 3, 4, 5 segundos, 2, 3, 4 passes, vamos embora. Vamos aproveitar essa desorganização que é determinante no futebol atual. Agora, é natural que em termos defensivos existam padrões muito mais rígidos do que em termos ofensivos, nomeadamente quando estamos a falar em zonas próximas da área adversária e quando estamos a atacar. A partir desse momento, eu costumo dizer, nas conversas que tenho com os presidentes, meio a brincar e meio a sério, eu acho que o treinador, e eu digo-lhes isso, nós temos a obrigação de fazer a bola chegar a essas zonas. Se ela depois vai entrar ou não, tem muito a ver com qualidade também. Porque criar dinâmicas ofensivas que façam com que a bola e as oportunidades de golo surjam, é um trabalho coletivo, é um trabalho da concepção de jogo, do treinador, de tudo isso. Depois, se o jogador salta no timing certo, se encosta conforme é expectável na bola, num cruzamento, aí é muito mais difícil de intervir. Naturalmente que existe esse trabalho de aperfeiçoamento individual, de gestos técnicos, mas é como a questão da liderança. Ou tens, ou vai ser muito difícil de adquirir. Podes melhorar qualquer coisa, como é óbvio, mas um grande goleador tem uma carga genética associada. Não se consegue criar um grande goleador de um jogador que não tenha potência para marcar golos. Portanto, fazer a bola lá chegar era a tarefa do treinador e do jogo coletivo da equipa. Depois, o plano individual tem interferência. Portanto, eu não sou castrador de maneira nenhuma da criatividade individual nem coletiva da equipa, até porque os jogadores encontram muitas das vezes soluções que nós não estamos à espera e que são bem-vindas. Que é a tal abertura que eu tenho que ter dentro do modelo de jogo que eu entendo para que o jogador acrescente determinadas nuances ao nosso jogo. Como estamos a falar de criatividade, não resisto a perguntar tal que foi amplamente debatido aqui na quarentena da bola. O tradicional 10 nas tuas equipas tem lugar? No futebol atual tem lugar? Como é que tu olhas para o 10? Olha, eu acho que ele não me leva a mal. O Alexandro, que joga nas Juventus neste momento, era um número 10 a jogar como lateral esquerdo. E ele até brincava com isso. Ele muitas das vezes passava nos corredores do Olival e diz ao mister que a minha camisola é 10. Portanto, eu não sei se te respondo desta forma. O 10 pode não ter espaço na estrutura estática de jogo e ter espaço dentro de outras funções. Eu acho que o número 10 tem que existir sempre. E quantos mais números 10 nós tivermos em termos ofensivos, melhor. Porque normalmente são os jogadores que fazem a diferença. Os jogadores que têm o toque que os distingue de todos os outros. Se joga
atrás do avançado, que é a posição de 10, a posição definida como 10, ou se joga como jogava o Ronaldinho ou o Rames a partir de um corredor e vindo para dentro, isso são dinâmicas que nós temos que encontrar. Mas os 10 são bem-vindos, e se me perguntares enquanto adepto, eu se calhar diria, por exemplo, que à escala internacional o Ronaldinho Gaúcho foi o jogador que mais me entusiasmou como adepto, e à escala nacional foi eventualmente o Deco. Portanto, não sei se te respondo à questão. Adoro jogadores criativos, adoro jogadores, mas eu entendo que os centrais têm que ser criativos. Portanto, quanto mais os jogadores da frente e de posições onde realmente a criatividade tem que fazer a diferença. Não tem que obrigatoriamente jogar ali na posição 10, não é? Pode, como tu dizias, do Rames, e bem, pode vir da linha para dentro e ser um 10 de outro mundo, não é? De outro mundo. Nós na altura sabíamos que o Rames, que a posição onde iria render e onde iria fazer carreira era a posição de médio ofensivo. Mas no 4-3-3 que jogávamos no Porto, com o Hulk de um lado, o Falcão ou o Jackson na frente, o Rames tinha que jogar a partir daquela posição, porque no meio campo aquele triângulo também era determinante. O Fernando, o Luxo e já não me lembro ao certo quem jogava com ele, João Moutinho, por exemplo. Sim. Portanto, o que é que nós íamos fazer? Encontramos uma dinâmica que funcionou e que permitiu ao Rames, até numa fase de adaptação ao futebol europeu, encontrar espaços de uma forma mais... Porque ele aparecia de forma surpreendente. Eles, quando davam conta, ele estava na zona onde gostava, entre linhas, para receber a bola e para fazer a diferença. Portanto, eu, por exemplo, no Gil Vicente e no Belenenses, no Sub-23, joguei sempre quase sempre em 4-4-2, mas os dois avançados eram de características totalmente distintas. Um deles era o Jonathan Toro, que está a jogar no Tondela, que é um segundo avançado, é um 10, como lhe queiramos chamar, e que fez uma época estupenda ao ponto de se transferir para o Huesca. Portanto, apesar de jogar avançado, juntamente na altura era com o João Vasco, era um número 10 a jogar numa posição mais adiantada. Portanto, acho que esse tipo de jogadores, apesar de eventualmente a estrutura de jogo, as estruturas de jogo atuais não os privilegiarem, acho que são extremamente importantes no futebol, e acho que vão ter espaço. Podem é ter que se sujeitar a determinadas dinâmicas um bocadinho diferentes. Pedro, caiu também na normalidade ultimamente, tendo em conta o fator estratégico, a evolução do estudo do adversário, do próprio treino, da qualidade dos treinadores ou da forma, porque qualidade sempre existiu, mas da forma cada vez mais preparada que as nossas equipas técnicas estão no futebol, de se dizer que o futebol atual é um jogo de espaços ou da falta de espaço. Concordas com isto? Sim, as equipas defendem muito bem. Muito bem, por norma, mesmo, e eu trabalhei ao nível distrital com muito orgulho mesmo ao nível distrital há equipas muito bem organizadas, que causam imensas dificuldades. Eu estou-me a recordar de jogos de Taça de Portugal que não é apenas por aquilo que normalmente se diz da falta de motivação da equipa maior ou da aparentemente maior, que existem essas dificuldades. Eu acho que tem a ver também com essa organização. Portanto, quanto mais a organização existe no futebol e a tendência é para que cada vez seja melhor, na minha opinião, menos espaços, pelo menos de uma forma natural, existem. Portanto, depois está a tal criatividade das equipas e do treinador para criar dinâmicas que consigam criar esses espaços, porque eles, por norma, não existem de uma forma muito, muito clara. Naturalmente que equipas, nomeadamente as equipas que têm um estilo de jogo positivo, um estilo de jogo ofensivo, o espaço normalmente onde é que existe? Existe nas costas da linha defensiva, porque essas equipas defendem normalmente ou jogam instaladas no meio campo ofensivo. E esse espaço existe. E conseguir explorá-lo, isso é outra questão, porque apesar de existir, a equipa está preparada para isso. O guarda-redes joga de forma mais adiantada, os centrais têm que ser agressivos entre linhas no controle do ponta-lança, que normalmente é o único que fica por essa zona, ou de um extremo que possa ficar partido para a transição.
e tem que ser naturalmente equipas muito bem trabalhadas no controle da profundidade. Se me perguntares se em termos teóricos essas equipas arriscam mais, eu diria que sim, mas eu acho que é a única forma do futebol evoluir, na minha opinião. Acho que é a única forma dos treinadores progredirem, porque se nós pegarmos nos melhores treinadores portugueses, não desfazendo de ninguém, mas naqueles treinadores que são referência e que estão no estrangeiro a fazerem grandes campanhas, e podia falar de vários, quando começaram a treinar em Portugal, normalmente começa toda a gente em Portugal, porque são os portugueses, né? Já jogavam de uma maneira totalmente diferente. Não jogavam o básico, aquilo que normalmente se vê em algumas divisões. E eu não estou aqui a criticar. Cada treinador tem o seu posicionamento e é possível ganhar de todas as formas e feitios. Isso para mim é claro. Agora, para se chegar, e eu tive a oportunidade, e agradeço às pessoas que me deram essa oportunidade, eu tive a oportunidade de trabalhar em equipas de top, e nessas equipas de top não há cá o esperar e ver o que é que o jogo dá. Nós temos que assumir o jogo, temos que agradar aos adeptos. Eu vivi em alguns países onde os adeptos invadiam centros de treino. Portanto, se nós estivermos à espera do que o jogo dá, eu não sei se os jogos terminam, porque eles, a dado momento, entram dentro de campo. E é com isto que eu me identifico, com uma cultura de exigência, não só interna, porque eu sou extremamente exigente comigo próprio, mas uma exigência externa de toda a gente à volta do clube, onde o empatar não serve. E para se ganhar, nós temos que intervir no jogo, de forma ativa, porque é como jogar no Euromilhões. Pode-nos sair o Euromilhões, mas a única forma de nós termos estabilidade financeira e segurança financeira é trabalhando, porque se estivermos à espera que nos saia o Euromilhões, podemos andar a vida inteira e provavelmente não nos vai acontecer isso. Portanto, no futebol, para mim, é exatamente igual. Nós temos que procurar o jogo. Nós temos que procurar ganhar. Nós temos que... se me permites, eu recordo-me, eu vou guardando alguns episódios da minha vida, como toda a gente. Na minha conferência de apresentação no Belenenses Chade, como treinador principal, no final, um jornalista disse-me que eu que utilizei a palavra ganhar 17 vezes. Epá, eu acho que devia ter utilizado 18 ou 20, porque é a única coisa que eu acredito no futebol. No Belenenses Chade, por que não? Mas nós vamos para algum jogo achar que não o vamos ganhar. Nós empatamos com o Porto e na minha opinião, foi um jogo equilibrado, mas acho que fizemos mais do que o suficiente para o termos ganho. Nós perdemos com o Sporting, mas até aos 70 minutos fizemos um jogo muito monumental, bom, na minha opinião. E foi em Alvalade. Quer dizer, e não é possível. O Leicester foi campeão na Premier League. Se calhar fez o impossível, entre aspas. O Boa Vista aqui em Portugal, já neste século. Boa Vista em Portugal. O ganhar tem que estar sempre presente na nossa forma de atuar e de viver, acho eu. Agora, temos que ser humildes o suficiente para sabermos que também perdemos e que do outro lado pode estar um treinador que em vez de 17 vezes disse 30 e acredita mais em ganhar do que eu. Portanto, acho que é neste equilíbrio entre o sermos humildes, mas o sermos proativos e criativos na forma como abordamos a nossa profissão e confiantes também, que nós temos que atuar. Agora, respeitando toda a gente e no final do jogo, se forem melhores do que nós, com uma azia monstruosa, mas esticar a mão às pessoas e dar os parabéns, porque passado uma semana, o mais tardar, há outro jogo. É assim que é o futebol. Pedro, vou pegar em algo que estavas a dizer para fazer duas perguntas. A primeira é, o que é que a tua experiência te diz? Se num jogo muito dividido, em equipas que são, naquele jogo, muito semelhantes, ou que estão a dividir bastante o jogo, por assim dizer, o que é que faz mesmo a diferença para ganhar? A equipa que quer mais ganhar ou a equipa que está mais preparada? É as duas coisas, mas em última instância vai pela que quer mais. Porque preparadas, no fundo, estarão as duas, não é? No fundo estarão as duas. Sim, eu tive alguns jogos agora no Belenenses Chade. Estou-me a recordar o jogo com o Passos de Ferreira, com o Aves, com o Tondela, que foram uma luta tremenda. Se me perguntares,
as equipas estavam ambas muito bem preparadas, até porque os treinadores, e eu até sou amigo de alguns deles, amigo de relacionamento, são extremamente competentes. E queriam, tanto como nós, belenenses Chá, de ganhar. O fator sorte é importante, tem determinado a bola que foi ao lado ou podia ter entrado, mas aquilo em que eu acredito, e posso partilhar, por exemplo, uma questão na qual eu acredito de forma intransigente, que é, eu tenho o meu treino preparado, e o treino já está no tempo limite, 1h30. E no último exercício, quando era suposto terminarmos o exercício, eu sinto que em termos de aquisição estamos no auge. E o jogador está a viver o treino nessa fase no top. E às vezes eu apito e... Malta, acabou o treino. Ei, mister, mais um joguinho. Vamos a mais um joguinho. Porque é o futebol. Isto é o futebol. É o Derlei, lembro-me como adepto, sim. É o Derlei na Liga Europa, depois de pedir substituição, marcar o gol decisivo em Sevilha. É um sprint de um jogador aos 90 e tal minutos que dá um corte, que dá um cruzamento, que dá uma jogada e que acaba num golo. E isto, para mim, é que é o futebol. Isto, para mim, é que é o treino. É nós não estarmos agarrados a dogmas e a preconceitos e temos capacidade de análise constante. Por exemplo, esses 5, 6, 7 minutos que se possam acrescentar no treino, se calhar em termos físicos e fisiológicos, é um arriscar, porque o jogador já está fatigado. Mas em termos de questão mental e de trabalho de identidade da equipa, foi melhor do que 50 treinos. Portanto, o que é que eu respondendo à tua questão? Eu acho que a preparação das equipas neste momento é tremenda. E quando há um equilíbrio entre essa preparação, eu acho que a vontade resolve a maioria dos problemas. Aquele extra, não é? Aqueles 5%, às vezes um bocadinho a mais que se vai além, pode fazer a balança. Eu costumo dizer, por exemplo, que a questão dos duelos e a questão defensiva, não tens de ter qualidade, tens de ter vontade e coração. Quantos jogadores pequeninos, como se costuma dizer, saltam mais do que os jogadores mais altos? Quantos jogadores frágeis, entre aspas, fisicamente, ganham duelos a jogadores muito mais, com um perfil atlético muito mais composto? Tem a ver com a intensidade, com a atitude individual de cada um. Se transportares essas questões individuais para uma equipa, em termos coletivos, quando não vai lá pela qualidade, vai pela entrega. Quando não vai lá porque as coisas são facilitadas, vai de outra forma qualquer. Se não vai lá com um jogo bonito, vai seja lá como for, porque o que importa, em última instância, é ganhar. Eu volto a dizer, com o máximo de respeito pelas equipas, mas dentro de campo, temos que fazer o que for possível para ganhar, dentro do respeito e das regras, como é óbvio, mas a forma abnegada conforme uma equipa está em campo, muitas das vezes resolve problemas técnicos e táticos da equipa. Pedro, como o ganhar está tão presente para ti, nas tuas ideias, na tua personalidade, que, como disseste bem logo no início da nossa conversa, aquilo que é a ideia de jogo de um treinador também tem muito a ver com a sua personalidade e até com a personalidade dos seus jogadores, muitas vezes. Mas como é que tu lidas com a derrota? Ou seja, como é que é o Pedro Ribeiro quando perde? O pós-jogo, como é que tu lidas com isto? Já disseste há pouco que precisas do teu tempo, eu também sou assim, confesso, nos clubes onde trabalhei como diretor, as horas seguintes e às vezes o dia seguinte são de reflexão e de estar no meu espaço, mas tu como treinador, como é que lidas com a derrota? Olha, eu vou tentar enquadrar aqui um bocadinho a resposta da seguinte maneira. Eu tenho o meu traço de personalidade, o meu perfil, e as experiências que tive, felizmente, na maioria dos clubes, foram tendo a oportunidade de jogar para ganhar, para objetivos altos, quer no Vizela na formação, no Tirsense na segunda divisão B, no Feirense que subimos de divisão, no Porto, no Al-Ahly, no Olympiacos, no Fenerbahçe. Mas independentemente disso, eu acho que mesmo numa equipa que tenha como objetivo fazer um campeonato tranquilo, isso é um objetivo palpável. Não sei, em última instância é o objetivo que se tem que atingir.
Mas qualquer equipa que aborda um campeonato aborda os jogos para ganhar. O Famalicão, este ano, eu não sei exatamente o que é que eles falaram internamente em termos de objetivos. Sei que estiveram na liderança da Primeira Liga com muito mérito, um sem número de jornadas. E seria expectável, pelo menos à partida, no início da época. Se calhar não. Se calhar era difícil de entendermos isso, não pela qualidade de trabalho, porque estão a trabalhar muito bem, já na segunda liga o faziam, mas porque há outras equipas com esses objetivos de forma clara. Portanto, as experiências que tive e aquilo que é a minha personalidade, eu não lido bem com a derrota. Daí precisar desse dia seguinte, eventualmente, para descansar, para aliviar a cabeça, para estar comigo próprio. Mas lido bem com a derrota quando é justa. Quando do outro lado existiu mais competência. Quando eventualmente acontece uma derrota por incompetência minha ou da minha equipa, ou de nós todos, porque as coisas são coletivas, é muito mais difícil lidar com a derrota, porque sentimos-nos injustiçados e, mais do que isso, às vezes sentimos que podemos ter dado mais um bocadinho e que estaríamos contentes no final desse jogo. Mas faço-o de uma forma muito, muito tranquila, não internamente, porque internamente fico com a tal azia que se costuma utilizar, a palavra que se costuma utilizar no futebol, mas na relação com as outras pessoas, desde que me deixem estar no meu canto, a pensar naquilo que posso fazer, de uma forma extremamente normal e respeitosa, que foi assim que eu fui educado. Agora não gosto nada de perder. Pedro, e acaba por ter a ver com muitas coisas que já fomos aqui falando. O Diogo Machado diz como gostas de ter bola e pressionar alto as tuas equipas. Como é que se prepara a equipa para um jogo em que, à partida, já sabe que não se vai ter tanta bola, por exemplo, com as equipas denominadas grandes, ou o que seja, ou como é que gostas que a tua equipa reaja, mesmo num jogo em que estás à espera que vais dominar e isso não acontece por mérito do adversário? Preparando-a para ter bola, independentemente do adversário com quem vamos jogar. Isto é um jogo, é como o ténis, a bola está de um lado, a bola está do outro, e o futebol é assim. E nós temos que tentar ter o mais tempo possível, nomeadamente nas equipas que têm esse perfil de matriz de jogo. Eu não altero a forma da minha equipa jogar, independentemente de reconhecer no adversário que vai ser muito mais difícil ter bola, porque também é padrão desse adversário. Claro. A primeira experiência marcante, ou melhor, não sei se foi a primeira marcante, mas a mais marcante que eu tive enquanto treinador adjunto na altura, foi quando jogamos Supertaça Europeia contra o Barcelona do Pepe Guardiola. Portanto, eu fazia a análise do adversário e tive a oportunidade de analisar o Barcelona. Toda a gente conhecia e conhece a equipa do Barcelona, nomeadamente essa do Pepe Guardiola, que, pelo menos do futebol que eu me lembro, foi eventualmente uma das 3 melhores equipas que eu vi a jogar. Sim, eu adoro o Liverpool também, o atual, mas aquela equipa era fantástica. Um fenómeno. E nós sabíamos que não íamos ter os 60%, 70%, 75% de posse de bola que tínhamos habitualmente na Liga Portuguesa e na Liga dos Campeões, que nós tivemos contra o Paris Saint-Germain, tivemos, na altura no Porto, tivemos 70% de posse de bola, salvo erro. Provavelmente contra o Barcelona não iríamos ter. Mas tivemos bola, muito tempo. E, aliás, nós na altura obrigámos o Barcelona e o Vítor Valdés e o Puyol a jogarem longo, a jogarem bolas diretas para fora, a estarem desconfortáveis. Portanto, perdemos 2-0. O segundo gol foi aos 88, 89 minutos, salvo erro. Num jogo em que a vitória do Barcelona é totalmente justa. Era uma equipa quase imbatível. Mas no qual saímos do jogo orgulhosos porque conseguimos bater o pé um bocadinho àquela equipa. Portanto, eu agora, enquanto treinador principal, é assim que eu preparo os jogos. Portanto, jogamos no Belenenses Chade, jogamos contra o Sporting, contra o Porto,
que são equipas que são mais fortes que o Belenenses, sabe? Não há dúvida absolutamente nenhuma. Mas não abdicamos dos nossos princípios. Até porque e eu também não me acredito nisso, se eu alterasse a forma de jogar de forma clara nesses jogos, o sinal que eu daria à minha equipa era totalmente negativo. É o jogar com o travão de mão puxado, como eu costumo dizer. E os carros com o travão de mão puxado não andam. Ou andam muito pouco, ou andam uns metros e depois têm que ir para o mecânico. Portanto, é tentar perceber que não vamos ter a percentagem de posse de bola que gostamos, sendo que a percentagem para mim é pouco importante. É importante a qualidade da posse de bola. Vamos ter que defender em zonas do campo que não nos agradam, mas vamos ter que o fazer de forma eficiente. Mas, na essência, nós não podemos abordar o jogo de outra forma, com medo do jogo. Temos que abordar o jogo com uma confiança normal de quem trabalha bem e de quem tem os seus argumentos, respeitando o adversário e percebendo que o adversário joga por objetivos totalmente diferentes dos nossos. Então, não há esse feedback, Pedro, não há esse feedback aos jogadores de dizer vamos ter menos bola. Preparas a equipa exatamente para ter bola, porque é esse o princípio que tu queres que esteja instalado, essa confiança, no fundo, não é? Não, há a noção clara, minha e dos jogadores... Eles também sabem. De que vamos ter menos bola. De que, eventualmente, vamos ter que, sob pressão, porque essas equipas normalmente pressionam, sair em determinadas zonas onde eles nos permitem espaço. E, eventualmente, esse passo é um passo mais arriscado para mantermos a posse de bola. E em que vamos ter que estar completamente focados no momento das transições, em que ganhamos, perdemos bola, nas tais segundas bolas, nos duelos. Eles sabem disso. Eu detesto atirar areia para os olhos, para os meus e para os meus olhos e para os meus, neste caso para os meus jogadores, porque acho que isso funciona contra nós. Portanto, nós não temos que ter receio de falar das coisas. Vamos jogar contra uma equipa com outros argumentos, naturalmente. Vamos jogar com uma equipa que joga de uma forma difícil de anular, mas nós também temos os nossos. E os jogadores... eu estou-me a recordar quando eu comecei a gostar de futebol e comecei a entrar no futebol de uma forma no treino. O Porto, campeão europeu do Mourinho, era composto por jogadores que estavam no Leiria, no Setúbal e nesse tipo de equipas, que foram para o Porto, que trabalharam bem, mas que tinham qualidade individual e que a seguir foram para o Chelsea, foram para o Real Madrid, foram para não sei para onde. Portanto, porque é que os jogadores do Belenenses, ou do Vitória de Setúbal, ou do Tondela, ou do Aves, dessas equipas que não jogam aparentemente por títulos, porque é que não têm qualidade? Têm qualidade. Primeiro têm que acreditar neles próprios e depois têm que acreditar na ideia de jogo que se está a trabalhar. Às vezes não somos competentes o suficiente para lidar contra determinados adversários. E no final do jogo temos que reconhecer que não fomos suficientemente bons e que eventualmente a nossa ideia de jogo não foi a melhor para levar de vencido esse adversário. Mas isto não há ninguém que seja infalível e depois do melão estar aberto, como costuma dizer, é muito fácil de dizer se ele é bom. Agora, nós temos que acreditar e comprar determinado melão. Não é? Pedro, ainda relacionado com isto, o Ricardo Sá fala do último treino antes do jogo, portanto, o último treino pré-jogo, perante o tal adversário que à partida identificamos como mais forte ou tendo mais capacidade. Pergunta se treinas em último a organização defensiva porque vai ser mais necessária, ou pelo contrário a organização ofensiva mantendo a identidade base da equipa. E já agora, e já falaste aqui um pouco das ações e opções que às vezes até podem ser de risco para tentar manter a posse de bola, mas neste caso ele fala mais naquilo que tu trabalhas em último, quando à partida já sabes que o adversário poderá ter mais posse de bola. O último treino, na minha forma de treinar deste momento, é um treino que tem pouco de organização de jogo. É um treino curto, é um treino de reação, de velocidade de reação na parte do aquecimento. E depois, normalmente, tenho um exercício no qual eu dou liberdade total aos jogadores. É uma pelada, entre aspas, uma pelada que os jogadores podem, eventualmente, se quiserem, até trocar de posição e
e fazerem um bocadinho aquilo que não podem durante toda a semana. E eu adoro esse treino porque é véspera de jogo, mas eles arriscam tudo. Tudo. Normalmente tem um objetivo de quem ganhar 3 ou 4 ou 5 jogos. A equipa adversária tem uma penalização qualquer, um jantar de grupo, qualquer coisa que a gente entenda, que normalmente são eles até que definem o que é. Epá, e aquilo é rasgadinho como eu gosto. E é o que eu pretendo com o último treino. É que haja um transfer ao nível emocional para aquilo que vai acontecer no dia seguinte no jogo. Porque a questão da organização está trabalhada anteriormente. Mas procurando não fugir da questão, porque eu entendo e é uma questão pertinente. Se prefiro trabalhar a parte ofensiva ou defensiva conforme a semana vai caminhando para o final. Sim, sem fugir à questão, mas sendo honesto, no último treino é isto que normalmente as minhas equipas fazem. Tu já falaste, e quem teve a oportunidade de ver as equipas onde eu tenho trabalhado, nós, independentemente de contra quem jogarmos, tentamos ser uma equipa com uma identidade bem vincada. Portanto, eu não passo a semana inteira só com questões defensivas ou a focar a questão defensiva no final da semana para isso ser determinante. Normalmente, e eu tenho a minha equipa técnica é multifuncional e é assim que eu quero que seja, e em determinado exercício, se eu estou preocupado com a questão ofensiva, um adjunto meu ou dois estão preocupados com a questão defensiva ou com a questão da reação à perda ou com a agressividade ou com a linha defensiva estar alta ou estar a controlar determinado aspecto que eu determino. Portanto, eu não diferencio de forma tão notória isso. Ok, só estou a trabalhar defensivamente. Não, para estar a trabalhar defensivamente, até porque eu só acredito nos exercícios quando eles são competitivos, quando existe o ganhar, o competir contra determinada equipa, grupal ou setorial ou coletiva, está tudo dentro do exercício. Agora, eu estou centrado em determinados aspectos que considero determinantes para esses exercícios, o que não quer dizer que estejam todos os meus assistentes concentrados no mesmo. Portanto, não faço essa diferenciação. Naturalmente, que se entender que a equipa está numa fase em que ataca melhor do que defende, é natural que eu, durante essa semana, privilegie mais a questão defensiva. Não porque vou jogar contra determinado adversário que aparentemente é mais forte, mas porque diagnostico que a equipa precisa de readquirir esse tipo de comportamentos. Já agora, porque tocamos aqui neste ponto, o Renato Lobo tinha perguntado há pouco e vamos responder-lhe agora, se podes falar um bocadinho acerca do teu microciclo, ou seja, a tua semana de trabalho, se há algum padrão que vais seguindo durante a semana, e ele até pergunta aqui se varia alguma coisa com o adversário, mas a isso já respondeste, portanto, se possível falar um bocadinho como é que é a tua semana normal de trabalho das tuas equipas. Sim, se for um microciclo normal de jogo domingo, a segunda-feira é folga, a terça-feira é a recuperação para quem jogou mais tempo, e aí depende do tempo de jogo, mas 70, 75 minutos, 45 se eu entender que o jogador está a precisar de recuperar. Isso depende do jogador e do momento da época. E os jogadores que não tiveram a oportunidade de jogar tanto ou que nem jogaram, fazem um tipo de treino totalmente diferente, um treino aquisitivo, no sentido de lhes dar aquilo que eles não tiveram no jogo, que nunca é igual, mas que temos que tentar minimizar essa diferenciação entre os jogadores que jogam mais e os que jogam menos até esse momento. Depois, o treino seguinte é um treino num regime de tensão, de força, se assim quisermos dizer, mas é tensão e é força sempre direcionado para aquilo que é o nosso modelo de jogo. Portanto, o que varia é o tempo do exercício, a duração da recuperação, o espaço do exercício, e é à volta disso que funciona a diferenciação entre esse treino de tensão, o treino seguinte que é de resistência ou de duração, como eu lhe costumo chamar, que é um treino normalmente de espaços mais alargados e com um maior número de jogadores envolvidos em simultâneo. E o treino seguinte é um treino de velocidade, um treino onde o que se privilegia
é não só a velocidade de execução, mas a velocidade de deslocamento, a velocidade de reação, tudo isso. E depois o último treino é o treino de velocidade de reação, que já tive a oportunidade de partilhar, o que normalmente faço, ou que tenho feito até aqui, porque entendo que funciona bem. Mas normalmente é mais ou menos à volta disto que é o microciclo, assim, de uma forma muito geral, porque dava para estarmos aqui até... Um programa só. Sim, falar sobre isso. Pedro, como falaste em questão de treino, por exemplo, pós-jogo, como é que lidas com os menos utilizados e aquilo que pretendes para os menos utilizados, ou os que não foram utilizados naquele jogo, mas pergunto como treinador, também entrando aqui, voltando um bocadinho atrás à questão da liderança, tens alguma preocupação especial em que estejam sempre motivados e prontos os jogadores que jogam menos, ou isso é algo que lhes compete mais a eles como jogadores profissionais? Isso compete a todos nós, mais do que estarmos à espera de motivação extrínseca, é termos capacidade de nos automotivarmos, e independentemente de interpretarmos que existe justiça ou injustiça nas decisões. E eu aqui estou-me a tentar pôr na posição de jogador. Portanto, eu acho que na base da motivação tem que estar a motivação de cada um, e até porque se ela não existir é difícil que alguém a dê, ou que alguém a fomente. Pode ajudar, pode alertar, pode-se fazer um clique, mas se não existir de uma forma normal e aparente, é muito difícil que se intervenha de uma forma muito, muito, muito palpável, neste caso. Agora, a minha preocupação é com os jogadores todos, e não diferencio, até porque o critério para eu escolher um jogador é o critério da competência, e o estar a jogar não garante que vai continuar a jogar. Portanto, se eu não me preocupar com os jogadores que não estão a jogar, nomeadamente, por exemplo, nesse primeiro treino, em que, e eu respeito, são formas de estar e que funcionam, na maioria dos casos, de equipas técnicas, treinadores que nesse treino, esse treino até é mais entregue aos adjuntos ou qualquer coisa do género. Não. Esse treino eu entrego a equipa que jogou a um dos meus adjuntos ou a dois adjuntos, e eu fico com a restante equipa técnica a treinar com os jogadores que não jogaram. Independentemente de ser muitas das vezes o tal treino das azias, e o treino em que às vezes até pode resvalar para um ou outro comportamento que não agrada a ninguém. Mas é tal competitividade que os jogadores têm que ter, e que nós temos que entender as frustrações deles, agora, até determinado limite. Mas eu quero estar com eles, estou com eles, e dou até mais importância a esses jogadores do que eventualmente aos que estão a jogar. Porque os que estão a jogar estão satisfeitos, estão contentes com aquilo que lhes vai acontecendo, mesmo que o resultado não seja o que nós pretendíamos. O facto de estarem a jogar, por si só, é uma vantagem em relação aos outros. Portanto, juntando muitas das vezes a um outro resultado menos positivo, o facto de não estar a jogar, cria-se um microcontexto à volta desses jogadores que exige do treinador e da estrutura do clube uma atenção tremenda. Portanto, nós não podemos, de maneira nenhuma, marginalizar, nem pôr de parte, nem dar menos atenção o jogador que é menos utilizado. Até porque o jogador que é menos utilizado muitas das vezes resolve um jogo, ou dois ou três, e passa a ser utilizado e não sai mais da equipa. E só o faz se estiver preparado. Portanto, atenção total a todos os jogadores da mesma forma, e depois são escolhas. Pedro, ainda dentro daquilo que são as tuas ideias, e estamos na parte final, já vamos responder aqui mais algumas questões que nos são lançadas. Pergunto-te, dentro daquilo que é a tua ideia e daquilo que tu te preconizas, o que é que tu esperas e queres do teu guarda-redes? Além, obviamente, que eu sou extremamente defensor, deixa-me dizer, de que hoje em dia não se deixe de olhar para a função principal, que é defender a baliza, porque fala-se tanto de jogar bem com os pés e de primeira fase de construção, e esquece completamente que o guarda-redes tem que defender. Mas o que é que tu gostas do teu guarda-redes e o que é que lhe pedes, acima de tudo? Porque uma das grandes evoluções do jogo tem a ver com o guarda-redes, para mim. Sim. A questão do guarda-redes, eu subscrevo algumas das coisas que tu disseste na totalidade. Guarda-redes, guardar as redes, não sofrer golos, ponto. Defesa, se souber atacar, top, mas tem é que defender. Quando uma equipa está a atacar, não estão todos a atacar, estão
vários a atacar e estão vários a atacar, preparando o momento de defender. O guarda-redes é uma posição extremamente específica. É talvez uma das posições mais importantes de uma equipa de futebol, na minha opinião, porque um grande guarda-redes mascara um ou outro erro que acontece em todos os jogos. E normalmente esses grandes guarda-redes estão presentes nesse momento. Muitas das vezes, até nomeadamente em equipas que jogam muito de forma ofensiva, estão até sem preparação porque estão frios ou mais frios do que era expectável e conseguem uma grande defesa, uma leitura de jogo perfeita, que nem chega a ser defesa porque ele interpretou o jogo e cortou a bola ou eliminou um problema antes que ele fosse problema. E essa é a função principal de um guarda-redes. Na minha forma de jogar, para além disso, de estar presente nesses momentos que eu pretendo que sejam poucos, até pela forma de jogar, pretendo que sejam poucos, mas que são determinantes, eu gosto e privilegio um guarda-redes que tenha leitura de jogo, capacidade de comunicação, porque ele é um privilegiado porque pode usar as mãos, é um privilegiado porque muitas das vezes está a assistir entre aspas, ao jogo. Vê o jogo todo à sua frente, não é? E pode ajudar, pode e deve ajudar a equipa na orientação da defesa, na reação, no alertar. Gosto de guarda-redes corajosos que não vejam apenas a linha de baliza como tarefa, que saiam dos postos, que em termos de quando a equipa está a atacar e no meio campo ofensivo, que saiam e que controlem a profundidade, que sejam corajosos nos cruzamentos. Portanto, o jogo de pés, eu gosto de equipas que saibam jogar com bola, gosto de linhas defensivas que não tenham problemas em lidar com a pressão do adversário, não jogando a favor do adversário, jogando a nosso favor, mas que saibam lidar com a pressão, e o guarda-redes é um dos elementos que tem que saber lidar com isso. Mas se eu tiver um grande guarda-redes que tenha algumas limitações no jogo de pés, isso para mim não é um problema tremendo. Se ele faz a tarefa principal, que é defender a baliza, muito bem. Se no jogo de pés não é possível que ele se sinta confortável a meter um determinado passe numa zona difícil, não há problema que jogue de uma forma mais segura, e nós consideramos isso dentro da nossa ideia de jogo, a tal questão da individualidade. Portanto, eu não vou pedir a um guarda-redes, posso pedir no treino que tente que evolua e depois por repetição e por processo arriscar mais, que o guarda-redes comece a fazer isso de forma mais sistemática. Mas se eu sei que ele não se sente confortável em determinada ação, não vou estar a colocá-lo nesse papel. Portanto, vou considerar isso e vou trabalhar isso dentro da minha ideia de jogo. Portanto, não vou obrigar a que o guarda-redes meta um passe no 6 se ele não consegue e que se comete constantemente esses erros. Joga no lateral aberto ou joga no ponta-lança, se tiver que ser, de determinada forma, e voltamos a ter bola numa zona mais adiantada e saímos a jogar a partir daí. Portanto, pretendo que um guarda-redes me dê tudo o que eu possa extrair dele em relação ao meu jogo, mas fundamentalmente pretendo um guarda-redes que saiba defender. Exatamente, isso estamos totalmente de acordo. Ora bem, aqui algumas questões ainda que vamos lançar de quem nos segue, bastante interessantes até, portanto, que vão ao encontro ainda das suas ideias. O António Magalhães, ora bem, não é o António Magalhães, deixa-me só procurar aqui a questão, que são muitas, felizmente. O Jorge Balbeira pergunta-te se é melhor adaptar a ideia aos jogadores ou os jogadores à ideia. Um abraço para o Jorge, que foi meu jogador no Tirsense quando comecei nos infantis e está a trabalhar agora no futebol, e muito bem, e mando-lhe um abraço. Adaptar a ideia aos jogadores ou os jogadores adaptarem-se à ideia? Acho que é um compromisso entre os dois. Já falei um bocadinho sobre isso. Eu não posso estar no banco ou em pé ao longo da linha lateral a assistir a um jogo com o qual não me identifique, porque não funciona dessa forma.
Portanto, a equipa tem que jogar de acordo com aquilo que são as minhas características. Mas também não posso, na minha opinião, obrigar um extremo que só se sente confortável a jogar e que faz isso muito bem, a jogar por fora, e eu, porque cismei que os meus extremos têm que jogar por dentro, e só por dentro, sujeitá-lo a isso. Provavelmente vou perdê-lo, porque ele não vai ter rendimento, e a equipa vai perder porque vai deixar de ter um jogador que fazia 5 ou 6 ou 7 ou 8 golos e 10 assistências e não vai fazer porque não se sente confortável. Agora, é possível que um jogador que com essas características que só gosta de jogar por fora, se calhar nunca jogou em zonas interiores ou nunca treinou de forma a se sentir confortável a jogar nessas zonas. E é possível, através do treino, nós lhe irmos mostrando caminhos diferentes que ele pode depois explorar. E se entendermos que a evolução do mesmo é nesse sentido, começarmos a considerar isso. Portanto, acho que é um compromisso entre as duas coisas. Em última instância, sou eu que decido, e se o jogador não está a fazer o que eu quero dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo, naturalmente que é à minha maneira que as coisas vão ser. Isso é claríssimo, mas já há uma preocupação da minha parte em considerar as características individuais dos jogadores na nossa forma de jogar, não a caracterizando na totalidade, mas considerando isso. Agora, isso é muito mais fácil de acontecer, por exemplo, quando se constroem plantéis, quando se tem a oportunidade de escolher os jogadores para determinada forma de jogar com a qual nós nos identificamos. Se entrarmos a meio da época, temos que nos sujeitar, muitas das vezes, a plantéis já existentes. Agora, aquilo que a experiência me diz é que mesmo nessas situações é possível alterar-se radicalmente a forma de jogar e fazê-lo com sucesso. Porque eu acho que muitas das vezes ainda tratamos entre aspas, como é óbvio, a relação com os jogadores, por exemplo, numa segunda liga, como se eles não tivessem capacidade para jogar um jogo dominador. Porquê é que não têm capacidade? Têm capacidade. Têm é que a trabalhar e têm que acreditar nela. Portanto, eu considero as características dos jogadores, fomento determinados caminhos no treino para que eles percebam que, de facto, têm competências para jogar um determinado jogo com o qual eu me identifico, e caminhamos neste sentido. Isto aqui também acontece ao anfitrião, vês? Falámos de guarda-redes há pouco e fui eu que... Ora bem, dentro do mesmo âmbito, o João Pedro Coelho, que fez um excelente trabalho esta temporada, Mister também, já esteve aqui na quarentena da bola, pergunta ao amigo se a estrutura tática influencia a ideia de jogo ou é a ideia que influencia a estrutura ou o sistema. Também já falámos aqui um bocadinho disto, mas não com esta profundidade. Um abraço para o João Pedro também. Um abraço para o João, é das melhores pessoas que eu conheci no futebol, somos amigos há muitos anos e muito trabalho me deu na Taça de Portugal este ano, quando fomos a Pevidém jogar contra uma equipa muito bem organizada, muito bem trabalhada e que honrou o futebol distrital nessa eliminatória. Se é a estrutura tática que influencia ou o inverso, era essa a questão, não é? Sim, exatamente. O sistema, exatamente. Ou melhor, a ideia de jogo influencia o sistema ou é o inverso, não é? Depende. Eu não sou um treinador de me agarrar a uma estrutura tática e só quero jogar desta forma, é assim que eu jogo, nada disso. Eu acho que nós temos que entender que tipo de jogadores temos, se eventualmente funcionará melhor uma estrutura com dois extremos totalmente abertos, se as características dos nossos avançados funcionam melhor jogando com dois ou jogando apenas com um, se temos jogadores, eventualmente, por exemplo, defesas laterais ou alas que se sentem confortáveis a fazer o corredor todo e jogar até de uma forma que está muito em moda neste momento, que é com 3 defesas ou com 5 defesas, com 3 centrais, melhor dizendo. Portanto, eu nunca me agarro muito a estruturas de jogo, até porque a estrutura de jogo é estática. A estrutura de jogo é para as televisões, quando acertam,
colocarem o nome dos jogadores e a estrutura. Muitas das vezes até são as equipas técnicas que fazem malabarismos para que a estrutura apareça de forma errada. Portanto, eu não estou a criticar as televisões, estou a brincar um bocadinho com a situação, porque aquilo é estático. E, por exemplo, num 4-4-2, no Gil Vicente ou no Belenenses, nós construímos muitas das vezes a 3, com um dos médios a encaixar no meio dos centrais ou a encaixar à largura e a projetando os laterais, andando com os extremos por dentro. Quer dizer, é um ponto de partida, apenas e só é um ponto de partida. Em termos defensivos, naturalmente que existe uma configuração muito mais padronizada, porque essa estrutura é muito mais aparente e identificável. Porque depois, em termos ofensivos, é só mesmo esse ponto de partida. Porque a partir desse ponto de partida, quando dermos conta, quando a estrutura estática é um 4-4-2, e se nós pararmos o vídeo, analisar um jogo, quando a equipa está no meio campo ofensivo, aquilo não é um 4-4-2. Aquilo é alguma coisa que não isso. Porque os laterais estão a jogar a extremos, os extremos estão a jogar por dentro, um dos médios defensivos está alto e o outro médio está no equilíbrio. Portanto, aquilo já não é um 4-4-2, aquilo é uma dinâmica associada à equipa. Portanto, é um bocadinho das duas coisas. Eu não me foco muito na questão estrutural, procuro que exista uma dinâmica entre as duas. Ora bem, vamos então às últimas questões. Mauro Magalhães, e vamos mostrar aqui alguns temas, mas é para respondermos aqui ao nosso público. De que forma utilizas as filmagens das sessões de treino, das tuas sessões de treino? Se são para reflexão interna, a equipa técnica, entenda-se, ou por vezes também para os jogadores? As filmagens das sessões de treino, primeiro tem que existir condições para que elas aconteçam. Porque muitas das vezes os campos de treino não permitem que a filmagem seja aquisitiva, porque mesmo que se monte uma estrutura de apoio para termos um determinado ponto em termos de altura para filmar, muitas das vezes não há condições para que isso seja extremamente utilizável no treino. Naturalmente que há a questão dos drones, há algumas ferramentas que agora são utilizadas e muito bem utilizadas, que é mais uma ferramenta como é a análise do jogo oficial da equipa. Depois depende do tato e depende da forma de trabalhar de cada treinador, mas se eventualmente atuamos, porque acho que não há nenhum treinador ou equipa técnica que neste momento não atue através da análise da própria equipa no que se refere ao jogo oficial da equipa. No treino nós também o podemos fazer na minha opinião, de forma mais pontual e específica. Por exemplo, um jogador que não entenda porque é que está a jogar, ou porque é que não está a jogar, melhor dizendo, peço desculpa. Se calhar se vir a forma como está a treinar em determinado período de uma época, se calhar passa a entender. Mas não é preciso o vídeo para ele entender isso, porque numa liderança forte ele entende isso durante o treino. Porque se não estiver a dar tudo, não estiver a dar o máximo, o treinador tem que intervir. Agora, pode no final do treino chamá-lo e dizer-lhe, olha, eu chamei-te a atenção por causa disto. Vê. E contra factos não há argumentos, como se costuma dizer. Em determinado exercício de organização em que estejamos a trabalhar alguma questão estratégica para o jogo e que temos a oportunidade de filmar esse treino ou esse exercício para depois mostrarmos ao jogador que aquilo funciona, o jogador vai acreditar mais ainda porque vai ver o que está a acontecer. Porque a percepção é diferente. A percepção que nós temos no treino da percepção que temos no treino se lhe juntarmos algo visual para o jogador ver. É como a questão estatística. A questão estatística, há muita gente que tem preconceito em relação à questão estatística. Porquê? Tem que se utilizar algo que ajude. Porque um jogador corra 8 ou 9 quilómetros, se calhar fez o que tinha a fazer. Portanto, ele tinha que correr 12. Os 8 ou 9, se calhar, era o que ele tinha que fazer. Portanto, nós não podemos avaliar apenas e só o número. Temos que avaliar o número e a qualidade desse número. Mas podemos utilizar isso como fator de correção com critério.
Portanto, tudo o que sejam ferramentas para ajudar o treinador a preparar melhor a equipa, e essa questão da análise do treino também o é, são bem-vindas, desde que usadas com critério. Ora, pergunta do Renato Lobo: nos exercícios de treino acreditas num exercício fechado, por exemplo, golo apenas se houver uma variação de corredor, ou se houver ligação interior para libertar num corredor, etc. Ou se por outro lado deixas o exercício aberto e mantens o lado imprevisível do jogo, mas premiando-se o objetivo principal? É possível de se fazer um objetivo... Não, mas é possível utilizar um objetivo fechado, desde que se entenda que isso é determinante para que a equipa evolua. Agora, se eu me identifico com isso, normalmente não. Eu posso é valorizar mais do género, o exemplo que foi dado. Se houver uma variação, o gol vale 2. Mas lá está. Mas e se o jogador se lembra de, em vez da variação, porque viu o guarda-redes adiantado, lhe fazer um chapéu? Eu vou dizer que não vale golo? Vale golo. O golo é tão difícil de alcançar no futebol que nós temos que o potenciar em todos os momentos. E não podemos nunca negligenciá-lo, na minha opinião. Agora, eu sou mais a favor desta parte do que de definir um objetivo fechado conforme foi falado. Mas, se for uma situação que o treinador identifique que é imprescindível que seja corrigida e que a única forma que o grupo entende de corrigir esse comportamento é com um exercício fechado, com esse objetivo claro, por que não? Ora, pergunta do Tiago Gastão Oliveira: como é que se deu a entrada no contexto profissional? Eu ouvi no Rui Pedro Silva, mas o Tiago não ouviu, portanto pedir-te para contares novamente. E tendo entrado ainda bastante jovem, o que é que consideraste ser mais determinante para essa oportunidade de surgir? O Tiago, aliás, como muitos jovens que nos seguem, também tentam a sua entrada no futebol profissional e, portanto, às vezes os bons exemplos ajudam, não é? Como incentivo também. Eu não vou ser politicamente correto e espero que as pessoas que nas outras áreas me deram algumas oportunidades não estejam a ouvir. Eu fui para a faculdade para ser treinador de futebol. Eu percebi que, como jogador, não tinha condições para atingir o nível que sonhava, eventualmente, e rapidamente tentei passar para o outro lado. Eu acho que a autorreflexão ou o autoconhecimento é determinante para nós definirmos o nosso caminho. Portanto, eu, desde cedo, aos 18 anos, decidi que queria trabalhar no futebol como treinador. Fiz o meu percurso como adjunto e agora sou treinador principal porque acho que é a função que me representa enquanto pessoa, enquanto profissional, neste caso. Mas respondendo claramente, o futebol profissional aparece por um conjunto de fatores. Primeiro porque defini esse objetivo de forma muito clara. Depois porque terminei a faculdade e durante a faculdade fui treinando na formação, fui tendo outros empregos, e é aqui que eu não vou ser politicamente correto, eu pensava futebol todo o dia. Portanto, eu estava a dar aulas de natação e naturalmente que estava a pensar no que estava a fazer, mas terminava a aula e estava a pensar em futebol. Eu ia a caminho do ginásio para dar aulas de musculação e ia a pensar em futebol. Eu tinha um intervalo e pegava num caderno e apontava alguma ideia que me surgia. Portanto, eu pensava e penso futebol 24 horas, naturalmente que isto é outro chavão, mas é a forma de entender as coisas. O futebol profissional surge depois de algumas oportunidades na formação, nomeadamente, por exemplo, com o João Pedro Coelho, no Vizela, no Distrital, com o Hélder Batista, e entretanto surge um convite para integrar a equipa técnica do Tirsense na antiga 2ª Divisão B, e foi o primeiro patamar dentro do futebol semi-profissional que eu tive. Depois, na altura, que era o Mr. Kim Machado, o treinador principal, fomos para o Feirense e aí o futebol começou a ser profissional para mim, sendo que em paralelo, através da monografia de final de curso, eu já trabalhava no departamento de scouting do Porto, em part-time, e continuei a fazer esse trabalho. E na altura que acontece a subida de divisão no Feirense,
eu tive que optar entre ficar na Primeira Liga no Feirense, na equipa técnica, ou em ficar no Porto. E na altura optei por ficar no Porto e surgiu o convite do Mister Vítor Pereira, um convite que foi feito e que muito me honra, com uma intervenção direta do Antero como diretor-geral da SAD, que fomentou essa oportunidade, e do João Luís Afonso, que era o coordenador do departamento de scouting, que são pessoas que são extremamente importantes para a minha vida, porque me deram oportunidades que são difíceis de alcançar. Mas eu acho que tudo nasce muito antes. Nasce na dedicação com que eu tentei agarrar cada oportunidade que fui tendo, começando nos infantis do Tirsense, nas escolinhas, nos iniciados do Vizela, no RONF, no Distrital, e como disse há bocadinho, é um percurso que muito me honra e que eu não esqueço, nem quero esquecer, porque independentemente do sítio ou do clube ou do patamar que eu possa atingir como treinador principal, foi ali que eu comecei e foi ali que eu tive muito orgulho de ter passado. Já agora aproveitar para mandar um grande abraço ao Antero, um excelente profissional, dos melhores do mundo, alguém que também gosto muito, e portanto fica aqui também publicamente esse abraço. E para fecharmos, temos aqui justo, mais do que justo. Exatamente, uma questão, sem dúvida, uma pessoa do melhor que existe. Uma pergunta que é muito interessante para fecharmos. Como é que aceita os feedback dos seus adjuntos? Já falaste um bocadinho nisso, tanto nos exercícios de treino como em jogo, mas ele diz, conhecendo o Mr. Elder, devem ser reuniões demoradas. Eu também já falei um bocadinho sobre isso no início. Eu sou extremamente exigente com os meus adjuntos, como os treinadores com quem eu trabalhei eram extremamente exigentes comigo. Aí às vezes discordamos, às vezes andamos ali e o dia prolonga-se, como se costuma dizer, mas faz parte, porque nós temos que lutar por aquilo em que acreditamos e por aquilo que é o melhor para a equipa. E não há ninguém que seja dono da verdade. Naturalmente que o treinador é quem decide e é quem, em última instância, define o caminho, mas tem que se fundamentar e ouvir as pessoas com quem está, porque se estão com ele, são as pessoas que ele reconhece que têm competência para o fazerem e para alertar e para pensarmos em conjunto. Portanto, temos que aceitar, mas como eu disse também há bocadinho, é como com os jogadores. Se calhar no final de um jogo não é o momento certo para falarem comigo, mesmo quando ganhamos. Porque às vezes ganha-se e o treinador não está satisfeito porque as coisas não surgiram, até surgiram de forma um bocadinho aleatória num ou noutro momento. Mas no dia-a-dia é o pão nosso de cada dia, como se costuma dizer, é refletir e voltar a refletir e ouvir e pensar e repensar e alterar se tiver que alterar, porque só não muda quem for orgulhoso, na minha opinião. E eu acho que nós temos que ser crentes das nossas ideias, temos que ser confiantes daquilo que fazemos, mas não somos donos da verdade em termos absolutos. Até por uma questão de valorização também de quem trabalha connosco, não é? Porque é importante, exatamente, sentirem-se valorizados. E tu que passaste do outro lado, obviamente tens essa sensibilidade bem presente. Pedro, foi um enorme prazer, um enorme privilégio, gostei muito e obrigado por teres demonstrado esta disponibilidade e esta abertura para nos dares a conhecer um bocadinho mais das tuas ideias e da tua forma de ser enquanto treinador e também da vida, não é? Eu é que agradeço, Raimundo. Comecei dessa forma, termino também. Acho que estás totalmente parabéns com esta iniciativa. O dar voz não só aos treinadores que estão no futebol profissional e que as pessoas até normalmente têm a oportunidade de ouvir de uma ou de outra forma, mas a treinadores extremamente competentes, a intervenientes do futebol, não só os treinadores que normalmente as pessoas não conhecem, não têm a oportunidade de ouvir, e que é importante que nós percebamos as perspectivas e o conhecimento e os contextos em que estão envolvidos. Portanto, reforçar esses parabéns, reforçar o orgulho por me teres convidado e para falar de futebol eu estou sempre pronto, portanto não tenho problema nenhum em partilhar aquilo que são as minhas ideias. Não tenho a ambição de ser dono da verdade, conforme disse, mas acredito muito naquilo que são as minhas ideias e partilho-as sem qualquer tipo de problema.
E muito obrigado por essa partilha mais uma vez. Obrigado a vocês todos que nos seguiram desse lado. Felizmente, mais uma vez, foram imensos, foram muitos. Obrigado pelo feedback a todos também. Um forte abraço e abraço, Pedro, também. Um abraço, obrigado.